O Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, realiza hoje, às 7 horas da noite, um debate com especialistas ambientais com o objetivo de apontar diretrizes para o bom funcionamento do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E para falar sobre esse evento e também dos desafios a serem enfrentados pelo Brasil numa transição para um modelo de sustentabilidade ecológica, o Jornal Brasil Atual conversa agora com Carlos Bocuí, ele que é presidente do PROAM. Olá, Bocuí, seja muito bem-vindo no Jornal Brasil Atual. Bom dia, é um prazer estar aqui, desejando as melhoras, né, para a nossa apresentadora. Bocuí, antes da gente falar sobre o evento de hoje à noite, você pode explicar para a gente aqui didaticamente o que é o SISNAMA, quem faz parte desse sistema, como é que é a sua atuação também? Quando a gente diz, olha, nós temos que ter um governo ambiental para o Brasil, essa governança ambiental, esse modo de governar, ele não é alguma coisa solta. Ele é regrado pela Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 9638 de 1981, que depois foi recepcionada pela Constituição Federal. Então, essa lei, especificamente, ela trata dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. E essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem uma obrigatoriedade de proteger os bens ambientais, os ecossistemas, enfim, de fazer a gestão do meio ambiente no Brasil. Ela que determina essas diretrizes. E quem é o órgão executor dessas diretrizes é o SISNAMA, é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E o que é o sistema? Ele é o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o ICMBio, o IBAMA, são os órgãos estaduais, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que infelizmente agora é uma subsecretaria, não é? São os organismos municipais de meio ambiente. Então, ao mesmo tempo que você tem uma governança central no Brasil, que deve ser exercida pelo governo federal, de forma participativa, porque isso está muito claro na nossa Constituição, você tem também sistemas estaduais e municipais. E essa responsabilidade de fazer a gestão do meio ambiente é uma responsabilidade concorrente, ou seja, todos os órgãos têm essa obrigação de fazer de forma conjunta a gestão. O município, que está lá no seu espaço geográfico, no território, o Estado, que tem peculiaridades de região, e a União, né, que tem a gestão maior do sistema. Mas, em vez de termos uma competência concorrente, nós temos hoje um estado de incompetência concorrente, por sucessivos governos que foram abandonando e fragilizando o sistema de gestão na área federal, como se sabe, por conta do governo Bolsonaro, e nas áreas estaduais também, como ocorreu no governo de São Paulo, onde a gestão participativa ela foi solapada, os institutos de pesquisa em São Paulo foram destruídos praticamente pelo governo, o de botânica, o florestal, o geológico, e além das unidades de conservação, agora em processo de concessão sem critérios, né? Então, na verdade, tudo isso tem que ser regrado por esse sistema maior, pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E o debate que nós vamos fazer hoje é para demonstrar isso, que ninguém inventou a roda. As regras estão aí e nós devemos obedecê-las. Agora, Bocuí, você fala sobre esse desmantelamento e eu aproveito aqui para a gente falar sobre o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que foi desmontado pelo governo Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal tem tido, inclusive, uma posição bastante importante neste momento de retrocesso ambiental, como você acaba de descrever aqui para a gente. Recentemente, inclusive, o STF derrubou um decreto ambiental do Bolsonaro que tratava sobre o licenciamento para empreendimentos de irrigação e também dos limites de área de preservação permanente. O CONAMA, ele é um mecanismo de controle social importante na preservação do meio ambiente? O CONAMA, ele é o mecanismo de participação da sociedade. O que acontece com o governo? O governo, ele é um sistema de gestão, muitas vezes estático, e ele tem que ter mecanismos eu diria, com capacidade de dar transparência e também com capacidade de colocar os problemas que ocorrem na atualidade como de uma forma crítica. Quem faz isso é a sociedade civil,
Quem faz isso são os ambientalistas, porque não tem um compromisso partidário, não tem um compromisso com o governo, com a agenda do governo, mas tem um compromisso com a proteção do meio ambiente. Então, o movimento ambiental funciona como se fosse um sensor externo do governo que audita permanentemente as agendas ambientais. Então, o grande elemento revitalizador do governo é a sociedade civil. E o CONAMA, ele institui isso, ele é o canal que institui a sociedade civil junto ao governo, com representação de todas as regiões do Brasil, né? Mas, atualmente, o governo Bolsonaro sucateou o CONAMA e as entidades ambientais que eram eleitas por seus pares, que sabiam quem eram as entidades e tinham uma representação democrática eficiente, são hoje eleitas por bingo, por um sorteio. E muitas entidades que são eleitas nem têm a pretensão de estar no CONAMA, quer dizer, o perfil das entidades é muito diverso, algumas ligadas a políticas públicas, outras ligadas a questões mais pontuais. Então, o que se fez no Conselho Nacional do Meio Ambiente foi, no primeiro plano, foi eliminar, neutralizar a participação social. E o CONAMA é muito importante porque ele é um órgão que ele não só acompanha as políticas públicas, mas ele é também normativo. Ele estabelece normas de qualidade ambiental para o Brasil, como, por exemplo, os padrões do ar, da qualidade do ar que nós respiramos, né? Agora, Bocuí, quase que diariamente a gente vê no noticiário, a gente inclusive acompanha notícias de violência contra os povos tradicionais e ativistas ambientais. A violência que ocorre nos biomas brasileiros, ela está ligada à questão ambiental, como, por exemplo, o caso que aconteceu recentemente contra o indigenista o Bruno Pereira e também o jornalista britânico Dom Phillips. Hoje em dia, as pessoas que defendem o meio ambiente correm risco no Brasil, Bocuí? É importante entender que o que o Dom e o Bruno estavam fazendo, eles estavam, através de jornalismo investigativo, denunciando situações de desconformidade na Amazônia, né? E eles foram vitimados nessa defesa, né? Cumprindo esse dever cidadão de proteger o meio ambiente. Então, o que é importante colocar aqui é que, muitas vezes, a sociedade civil, jornalistas, pessoas de movimentos ambientais, pessoas que vêm de órgãos de origem como do IBAMA, da FUNAI, acabam sendo perseguidas e vitimadas porque estão cumprindo um dever cidadão que deveria ser feito pelo Estado. Então, é na lacuna do Estado que essas mortes ocorrem, porque se o Estado funcionasse de forma adequada, devida, quem cumpriria essa função seria o próprio governo. Como não há confiabilidade no governo, muitas vezes a sociedade civil, até o jornalismo investigativo, toma esse papel de fazer controle social e acaba, em função disso, sendo exposto, né, a esse tipo de violência. Então, eu diria que nós vivemos hoje um Estado que não é um Estado de ordem, não é um Estado de lei e de ordem. Nós vivemos um Estado de anormalidade, de o que nós chamamos de desconformidades ambientais, que na região da Amazônia tomam uma proporção que é uma proporção de insurreição da criminalidade. Porque você vê o que aconteceu no Dia do Fogo, várias pessoas de uma região específica se organizaram e puseram fogo na floresta para utilizar depois para agropecuária, né? Em outra situação também, as barcas de mineração no Rio Madeira, de uma forma volumosa, fazendo discursos de enfrentamento com a polícia. Quer dizer, quando você não tem um sistema de fiscalização à presença do Estado, a criminalidade vai tomando conta e fica cada vez mais difícil você estabelecer um regime de normalidade, de proteção ambiental. E é nesse regime de anormalidade que acontecem esses eventos como ocorreu do Dom e do Bruno. Bocuí, recentemente você participou aqui com a gente do Jornal Brasil Atual, junto com o defensor público, o Marcelo Novaes, que vai participar inclusive do debate de hoje à noite. Eu dei uma olhada ali
nos convidados, nos participantes, e vocês falaram sobre a compra, bilionária do Big pelo Carrefour. Na ocasião, eu me lembro que você chegou a elencar ali uma série de impactos ambientais nessa transação bilionária, e aí eu quero conversar com você sobre qual que é o papel das defensorias públicas na preservação do meio ambiente. Olha, a Defensoria Pública ela tem um papel muito significativo no Brasil, porque o Brasil tem uma grande população que é hipossuficiente, ou seja, ela não tem condições para sobreviver e em algumas situações ela acaba sendo vítima de injustiça ambiental, não é? Por exemplo, pessoas que moram por não ter outro local para morar em áreas de risco, de declividade, pessoas que moram em áreas poluídas, não é? Então, a Defensoria Pública ela tem uma atribuição muito interessante na área ambiental, que é atuar na proteção do meio ambiente quando você tiver populações desfavorecidas, populações vulneráveis. E isso é bem o perfil do Brasil. O Brasil, além de ter uma vulnerabilidade ambiental muito evidente, o Brasil também tem uma vulnerabilidade social. Então, a Defensoria Pública ela tem esse grande condão de reunir as duas coisas, né? O que é meritório, né? É uma atuação meritória, merece o nosso apoio, o nosso respeito. O defensor Marcelo Novaes, ele é um expoente dessa organização, né? Ele tem se destacado principalmente na luta contra os agrotóxicos, contra esses elementos químicos nocivos. E eu queria complementar dizendo que aquela nossa ação foi uma ação para tentar dimensionar o que representa os processos econômicos dentro da governança, porque você tem um sistema estatal de governo, você tem órgãos de fiscalização, porém, você tem uma grande regulamentação, autorregulamentação do próprio mercado, essas fusões entre grandes corporações. Então, é muito importante que, quando essas fusões ocorram, o CAD, que é o organismo responsável para estabelecer esses regramentos e aceitar essas fusões do ponto de vista legal, ele cobre a regularidade ambiental, né? A gente sabe que a lei pode fazer muita coisa no sentido de transformar um país para a sustentabilidade. Porém, o regramento econômico, né, os instrumentos econômicos, são muito importantes para você conseguir um comportamento mais efetivo do fluxo do dinheiro, para onde corre o dinheiro, né? Então, o que nós sempre dizemos os americanos têm uma lógica chamada track the money, siga o dinheiro, quer dizer, você tem que seguir os financiamentos para saber se eles vão para a sustentabilidade ou não vão para a sustentabilidade, não é? Então, aquele debate tratou exatamente desse ponto. Certo. Agora, Bocuí, para a gente finalizar, eu gostaria que você desse os detalhes, então, do debate de hoje à noite, quem participa desse encontro, o evento será online, presencial, como é que a gente faz para acompanhar? Olha, é fácil acompanhar, isso está no YouTube do PROAN, é só pesquisar PROAN Instituto dentro do YouTube que você vai cair lá. Então, começa às 19 horas. Nesse evento, nós temos uma pessoa muito interessante, que é o ex-ministro José Carlos Carvalho. É um técnico do sistema ambiental, que foi ministro do meio ambiente na década de 90, 89 e 91, e ele pegou justamente aquele período de efervescência de instalação do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que foi criado lá em 1981. Então, ele domina muito bem, historicamente, esse momento. E também fala hoje conosco a professora Yara Chatra Novelli, que é uma pessoa da área de oceanografia, especialista em zonas costeiras, manguezais, e ela tem uma visão muito abrangente sobre biodiversidade, tá? Ela foi representante do Brasil nas conferências de diversidade biológica das áreas Ramsar, que são das áreas úmidas do Brasil. Então, é uma pessoa antenada nos instrumentos de gestão para fazer a proteção ambiental do Brasil, naquilo que nos é mais precioso, que é a biodiversidade brasileira. E para debater essas propostas que serão colocadas sobre estrutura, governança, instrumentos de gestão, agendas prioritárias, nós vamos ter 2 representantes da área jurídica para enquadrar esse processo sob o ponto de vista da
a aplicação da lei, por que que esse sistema ele é obrigatório, onde está a justificativa disso, do ponto de vista legal, né? Quer dizer, a nossa lição de casa, ela está na Constituição, a gente tem que obedecer justamente esse regramento que nos antecede. Então, nós teremos a Cristina Seixas Graça, que é da ABRAMPA, Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, e teremos também o nosso amigo, o defensor Marcelo Novaes, um especialista aí na área de agrotóxicos e defesa das comunidades mais vulneráveis, né? Então, eu diria que é um evento imperdível, porque até agora eu não vi ninguém fazendo essa reflexão de como o Sistema Nacional do Meio Ambiente ele deve se comportar, né? Qual é a sua obrigação, e fazer uma retrospectiva do que aconteceu com ele, né? Na minha visão, eu quero deixar isso bem claro, é preciso reconstruir o Cisnama, né? Nós queremos essa reconstrução do Cisnama e queremos também manter elementos de controle social permanente sobre o Cisnama. Não basta mais no Brasil ficar à mercê dos governos como nós ficamos, porque as salvaguardas que nós tínhamos, elas falharam. O Brasil mergulhou num período tenebroso de perdas ambientais, porque as salvaguardas ambientais que ele tem instituídas, elas não funcionaram devidamente. Então, é preciso que se tenha novos mecanismos de vigilância permanente, né? Não fazer parte de governo, mas manter instrumentos de gestão para auditar, para fazer uma auditoria externa, para verificar a eficiência e eficácia do Sistema Nacional do Meio Ambiente na proteção do bem que é de toda a população, do nosso patrimônio ambiental. Ótimo, então hoje às 19h tem debate sobre o Cisnama com especialistas ambientais e você pode acompanhar pelo YouTube do PROAN, como disse Carlos Bocuí. Bocuí, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Eu que agradeço, esperamos ver em breve a Marilu de novo, feliz entre nós, né? Amanhã ela volta, já recuperada. Que bom, um abraço para a Marilu, para vocês todos. Um abraço. A gente conversou aqui com Carlos Bocuí, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAN. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.